Lembrando, 7 horas e 34 minutos. A gente começa o Mundo em Sua Casa de hoje falando que 2 dos acusados pela morte dos advogados Marcos Aprígio e Frank Alessandro Carvalhais foram condenados pelo júri popular a 21 anos, 10 meses e 15 dias de prisão por homicídio qualificado. As defesas de Ney Castelli e Cosme Lompa afirmaram que vão pedir a nulidade do julgamento. Quem acompanhou a decisão do júri popular foi o repórter Bernardo Martini, com imagens de Ademilson Souza. O crime aconteceu em 28 de outubro de 2020. Marcos Aprígio Chaves e Frank Alessandro Carvalhães de Assis foram mortos dentro do próprio escritório no setor aeroporto em Goiânia. Um dos atiradores, Jaberson Gomes, morreu em confronto com a polícia no Tocantins. O outro, Pedro Henrique Martins, foi condenado no ano passado a mais de 45 anos de prisão. Cosme Lompa Rodrigues e Ney Castelli foram condenados a 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado pelo crime de homicídio duplamente qualificado. O placar do júri foi de 4-3 favorável à condenação. Logo após a decisão, ambos foram encaminhados à penitenciária Coronel Odenir Guimarães e eles não têm a possibilidade de recorrer em liberdade. Os jurados votaram de acordo com as provas, né? As provas que foram colhidas desde o inquérito policial até agora foram confirmadas em plenário e os jurados votaram de acordo com essas provas. Em que, apesar da defesa ter utilizado alguns subterfúgios, algumas provas que não se confirmaram, as provas do inquérito do processo foram reafirmadas aqui pelos jurados e o Ministério Público conseguiu rebater com muita veemência o que a defesa trouxe e o veredito final foi a condenação, que é justa. O julgamento contava ainda com mais uma ré, Élica Ribeiro Gomes. Na época do crime, era namorada de Pedro Henrique. Ela foi absolvida pelo entendimento de que as provas não garantiam que ela soubesse do crime. As defesas dos acusados alegam nulidades no processo. Todo documento apresentado em júri deve, 3 dias antes, estar disponibilizado no processo. E de maneira surpresa, ele simplesmente entrega uma série de documentos para os jurados. A defesa buscará a nulidade do júri mediante essa situação e buscará a realização de um novo tribunal. A gente respeita a decisão do colegiado do Tribunal do Júri, mas nós iremos interpor recurso de apelação, almejando a anulação do júri para que seja submetido a novo júri, diante das provas que foram submetidas. E dessa forma, a gente não tem mais nada a declarar. A motivação do crime, segundo o Ministério Público, é de que o fazendeiro Ney Castelli teria ordenado o assassinato depois de perder uma ação que o obrigava a pagar às vítimas o valor de R$4.600.000. Lompa teria sido o intermediário entre o fazendeiro e os assassinos. Além da condenação, eles terão de pagar pelos custos processuais. Dr. Júlio Meirelles, um caso que atinge toda a categoria e, vou além, toda a sociedade, já que os advogados que morreram no exercício da profissão, sendo inclusive uma afronta à justiça, esse crime cometido aí contra esses 2 advogados no ambiente de trabalho deles. Bom, é um caso que tomou rumores bastante grandes, né? Foi uma perda para todos da advocacia. Como você disse, isso ataca a própria sociedade, porque o advogado é um instrumento para se buscar a justiça, portanto, é base, é pilar do Estado Democrático de Direito. Eu, particularmente, vejo essa sentença com muita satisfação, né? Satisfação pelo fato que se mostra que se fez justiça, né? Isso é um alento para toda a família. Eu que perdi um amigo, o Frank era um grande amigo, a época dos acontecimentos dos fatos, eu tive com ele 3 dias antes desse episódio, um episódio muito triste, como você disse, no exercício da profissão, né? Um advogado estava exercendo a sua profissão, uma parte que se sentiu prejudicada e, obviamente, não por conta do trabalho dos advogados, mas sim por determinação judicial, se sente do direito de ir lá e ceifar a vida de 2 jovens advogados, 2 advogados promissores, advogados que tinham famílias, né, que suas famílias choram até hoje. Conhecia, melhor dizendo, os 2. É uma perda lamentável, mas, como disse, fez justiça, as provas dos autos foram analisadas e agora
eles vão ter que pagar pelo que fizeram. E será que a defesa vai conseguir pedir a nulidade desse caso, doutor Júlio? Olha, é um direito que tem, né? Ainda que tenha sido provado que esse cidadão, de fato, mandou matar 2 advogados, ele tem o direito a apresentar as suas provas, o direito a pedir nulidade. Dificilmente ele conseguirá. Eu acompanhei a primeira parte, o primeiro dia de julgamento, e pude observar a exposição dos advogados, do Ministério Público. O júri se deu de forma, tramitou, ele se deu de forma normal, preservando o direito da defesa, preservando o direito da assistência da acusação, e o que se viu ao final foi a condenação desses cidadãos. Pedir a nulidade é um direito que tem, dificilmente conseguirá.